A Netflix tentou americanizar Death Note e ficou horrível. Hollywood tentou americanizar Ghost in the Shell e também ficou horrível. Mas se eu te contar que também tentaram americanizar JoJo Bizarre Adventure e o resultado, bom, foi bizarro e também horrível. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de Diesel, o quadrinho americano que não copiou apenas a ideia, mas copiou toda a história de JoJo Bizarre Adventure. Então fica aqui até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Eu só peço que se você for novo aqui no canal, você já se inscreva ativando o sininho, deixa aquele hypar pra me ajudar e também comente, porque se você não fizer esses 3 passos, eu sinto muito, mas a Samara vai te pegar em 7 dias. Para começar, o que é Diesel? Diesel é uma história que foi idealizada por Tom Wildkins, que é um escritor americano, que já trabalhou na Marvel, e ele tentou publicar uma história baseada em JoJo, falando com a empresa Antarctica Press. Esse Antarctic Press era uma revista já conhecida por tentar americanizar animes, populares no Japão. Ele recebeu uma cópia daquele OVA dos anos 90 de JoJo, que tem vídeo aqui no canal, e ao ver o episódio do Gabi, do Endoro, que é aquele cara cego que usa o stand da água no deserto, que é derrotado pelo Jotaro, ao ver esse episódio ele falou, cara, nós temos que fazer isso aqui. Ele chegou nos executivos e falou, bora comprar os direitos e fazer uma versão disso também. Os executivos olharam pro outro, pensaram, rapaz, esse negócio aí não é nenhum Dragon Ball não, então vamos comprar direito nenhum, vamos fazer a nossa versão e isso aí não vai dar em nada. Então eles decidiram criar Diesel, que é literalmente uma cópia cagada e cuspida de JoJo. O protagonista é o Thomas Diesel, que é literalmente o Jotaro loiro. O stand dele é o Meta Hammer, que é um Star Platinum versão metaleiro. A gente tem o Joey, que é uma espécie de Kakyoin misturado com Avidol. A gente tem o Chewbacca, que é o Iggy, tipo literalmente o nome é Chewbacca. A gente também tem o Azizi, que é uma mistura do Avidol com o Polnareff. Por quê? Porque o cara não conseguiu fazer todos os personagens, ele teve que misturar e fazer uma bagunça. E a gente tem o vilão principal, que é apenas chamado de Bloodstand User. Sim, eles usam o nome Stand, eles nem criaram o nome para habilidade, brother, eles literalmente colocaram Stand. E a partir disso, eu vou agora contar pra vocês toda a história. E não, os personagens nada original não são a pior parte é a história. Porque isso foi tão ruim que os fãs tiveram uma rejeição imensa, simplesmente não gostaram do quadrinho, ele foi um fracasso de vendas e a história morreu nessa única edição. Contudo, em 2016, ali naquela época que tava vindo live action de JoJo, que também tem vídeo aqui no canal, foi relançado esse quadrinho na internet, um cara escaneou e postou, e ele viralizou lá no Reddit, por isso que hoje em dia ele é relativamente conhecido lá fora, e eu decidi trazer um vídeo sobre ele aqui, porque eu não me lembro se alguém no Brasil já comentou sobre esse tema. Então agora vamos ouvir a atrocidade que é Diesel, a cópia americana de JoJo's Bizarre Adventure. A história começa com Thomas Diesel arrebentando a porta e enfrentando o Mr. Broda, que é o personagem ali que o espera. Usando seu Meta Hammer, o seu Star Platinum metaleiro, ele mata os capangas e encara o vilão. A história então nos joga num flashback de 3 meses atrás, quando o Sr. Evans se encontra com Broda para discutir alguns assuntos e acaba sendo assassinado por um stand, pelos poderes de um stand misterioso. E em seguida, a trama então se desloca para a Grã-Bretanha, onde Thomas encontra-se com May Evans após alguns meses sem vê-la, e logo ele é atacado pelo Joey com um stand elétrico, bem parecido com o Aerofant Green. A May então interrompe a luta e Tom é recebido pelo cachorro Chewbacca. May leva os dois até a casa dela, onde ela apresenta Tom a outros usuários de stand também, sendo eles Jet Li, sim, igual o ator, Alex Oliver e um antigo amigo do Thomas, que é o Azizi, já mencionado anteriormente no vídeo. A Mai então, ou May, informa a Thomas que o pai dele foi assassinado, e na mesma noite ela tenta fazer com que Thomas se abra sobre Ryu, o Rei Dragão, que é meio que o Dio desse universo, mas não liguem muito pra ele não, porque ele não aparece mesmo. E ele só quer saber quem foi o cara que matou o pai dela, e ela se recusa a contar isso. Na manhã seguinte, então, o grupo suspeita que existe um usuário de stand cego com poder de sangue escondido na floresta ao redor da casa. Como é que eles deduzem isso? Meu amigo, poder da dedução. Eles sentem que tem alguém observando eles. O Joe, então, sai do lado de fora da casa para investigar, e ao sair, ele é incapacitado automaticamente pelo stand de sangue, cortando seus olhos. O grupo então percebe que eles estão em perigo, quando Chewie, o cachorro, começa a latir e mostrar que ainda tem algo ali em volta da casa. Eles encontram Joey, levam ele para dentro para fazer os primeiros socorros, e Joey revela que aquilo é um stand, que em seguida acaba decapitando e matando Joey. O grupo se esconde, para não ser atacado ali por ele, enquanto Thomas tenta usar o Meta Hammer para localizá-lo. Ele não consegue encontrá-lo porque vê que ele está fora do seu alcance, e com isso começa a dar um desespero no grupo. A Mai então acaba pisando em um galho, que faz com que o stand a ataque também. Assim, eles deduzem que o usuário de stand ele é cego, e por conta disso ele consegue usar o som para se localizar.
O grupo tenta então fugir, mas Alex tem suas pernas cortadas, levando Jet Li a salvá-lo com seu próprio stand. O Azizi então provoca o usuário, invocando seu stand de fogo, chamado Black Templar, que é meio ali com uma mistura do Hierophant Green com o Magician's Red, o Mago Vermelho. E aí o Thomas e o Jet Li se juntam para tentar salvar a Mai e levar eles até um carro. O Tom pede para que o Azizi os leve ao hospital o mais rápido possível, porque ele e o Chewie irão enfrentar o usuário sozinho. O Chewie, usando seu faro de cachorro, acaba rastreando o usuário, e Tom percebe que isso está causando muito barulho, então ele usa o Meta Hammer para arremessar ele, igual o Jotaro arremessa o Iggy, enquanto ele tenta localizar o adversário. O inimigo então percebe que o Tom está no ar e usa o sangue para atacá-lo, fazendo com que ele caia. Nisso, Tom usa o Meta Hammer para destruir várias árvores, bloqueando a visibilidade e confundindo o inimigo. O que não faz muito sentido, né? Porque ele podia só bater no chão e fazer um barulhão, em vez de quebrar as árvores, mas enfim, não vou cobrar muito também desse quadrinho, né? O usuário sente que tem alguém por perto e ataca o cachorro que foi arremessado nele. Sem saber aonde o Tom está no momento, o inimigo logo percebe que ele na verdade está bem atrás, e quando ele se prepara para atacar, o Tom usa o Meta Hammer para fazer uma rajada nele e derrotar o inimigo. Tom exige saber quem é esse cara, e o homem diz que não pode contar nada. Nesse momento, ele é subitamente morto por um stand, né, que tem a aparência de samurai com cabelos longos, que corta a cabeça dele. Esse usuário é chamado de T-Bot. O T-Bot cumprimenta o Thomas e diz que ele será o seu primeiro teste, antes de desaparecer misteriosamente. E bom, a história ela não é continuada a partir disso, porque só teve uma edição. E para muitas pessoas pode parecer que esse T-Bot é o stand do Dio, né? É o The World desse mundo, né? Que seria o stand do Ryo, o dragão. Só que na verdade, esse Ryo, o dragão, o stand dele não chega a aparecer. E esse T-Bot provavelmente seria só algum capanga. Ele não é o stand do The World desse mundo, né? E eu até tinha vontade, cara, dessa história ter continuado pra gente ver pelo menos como é que ia ser o final, né? Mas só pelo que eu contei pra vocês, vocês já veem que a história, cara, é muito, muito, muito ruim, velho. Muito ruim. Eu peguei essa edição aqui, trouxe pra vocês. Mas, brother, é muito, 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 muito... Bota mais um muito aí, ruim. É muito mal feita, a história não tem muita lógica, muito nexo, sabe? Tipo, eles tentam misturar os primeiros capítulos, né, do JoJo na casa do Jotaro e tal, conhecendo os usuários de stand, tirando eu ia falar Flash Bud em inglês, mas em português é a célula do Dio da cabeça do Kakyoin. Eles tentam fazer muita coisa pra parecer JoJo, pra tentar condensar, mas no fundo, cara, é só uma cópia barata mesmo. É uma cópia barata, de baixa qualidade, baixo orçamento, e que mereceu, cara, fracassar no mercado, porque, mano, isso aqui não tem identidade nenhuma. Tipo, os traços até que são bonitos, mas a história em si, cara, é terrível. A qualidade é baixa e altamente duvidosa. Tipo, não tem como levar a sério esse quadrinho. Os personagens mesmo são horríveis. Todos eles são uma tentativa de ser cool, de ser legal, de ser brabo, assim, sabe? Que esse personagem americano genérico. E no final das contas, cara, não tem carisma. Eles não têm carisma. O Meta Hammer, ele é muito tosco. Qualquer disco de metal que você achar da banda menos conhecida vai ter um personagem mais legal do que ele. Tipo, ele é literalmente um personagem que é feito pra parecer um metaleiro bombado, maneirão. E qualquer mascote de banda de metal é muito mais legal do que ele, tá ligado? Tipo, o Thomas mesmo é um protagonista horrível, mano. O cara faz umas deduções do nada e ele tenta ser um Jotaro americano. E, cara, ele não tem 1% do que o Jotaro é, tá ligado? Horrível. Eu tô trazendo isso aqui pra você, pra lhe salvar da experiência de ter lido isso. E pra mim, de todas as cópias que JoJo tem, que acreditem, essa aqui não é a única, essa é a pior cópia de JoJo, cara. A americana é terrível. Assim como as versões americanizadas de muitos animes são horríveis, aquele Sailor Moon americano, o Cavaleiro Zodíaco americano, os live actions, né, Death Note, Ghost in the Shell e por aí vai. Esse aqui, meu amigo, esse quadrinho de JoJo copiado, que o cara, tipo, viu o OVA e pensou, precisamos americanizar. Cara, terrível, terrível. E o pior foi a ideia dos executivos, né? Não, mas tá de boa, essa obra aí não é nenhum Dragon Ball, dá pra gente só roubar e pronto, como se não fosse dar nada, tá ligado? É ridículo, cara, ridículo. Mas, pessoal, basicamente, essa foi a história da cópia americana de JoJo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que você deixe o like se você não deixou ainda. Hype o vídeo pra me ajudar e que você se inscreva se você for novo por aqui. Lembrando que tem o link pra você poder ler os verdadeiros mangás de JoJo. Não ler essa versão americana. Aí no link do comentário fixado, dá pra você comprar de qualquer parte. Parte 1, parte 2, parte 3. Dá pra você comprar qualquer mangá que você quiser de JoJo. Obviamente até as partes estão sendo lançadas aqui no Brasil, que atualmente tá na parte 7, né? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.